Turma do Propósito, e aí, meu amado irmão, tudo bem com você? Espero que sim. Um capítulo da Bíblia todos os dias, orar todos os dias e buscar mudar a luz da palavra de Deus são os objetivos do nosso grupo Propósito. Hoje, capítulo 6 de Eclesiastes. Nós podemos dividir esse capítulo em 3 partes. Na primeira parte, nós vemos a vaidade da possessão. Como o ter não faz o ser. Como ter as coisas, ter bens, ter tudo aquilo que a alma pode pedir, não significa ter satisfação. A futilidade do esforço, ou seja, quando muitas vezes o nosso esforço é inútil, é vão, e também a limitação da compreensão humana das coisas presentes e também daquelas que estão para acontecer. Vamos ver aqui a primeira parte, no capítulo 6. O sábio Salomão vai falar que ele viu um mal debaixo do sol. E qual é esse mal? Um homem a quem Deus, perceba que vem do Senhor, Deus concedeu riquezas, bens, honra, e nada lhe falta de tudo que a alma deseja. Então, tudo que a alma pede, ele tem. Mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes o estranho come. Também isto é vaidade, é vácuo e é grave aflição. Porque todo homem deseja desfrutar daquele seu trabalho. Há 2 situações. Há aqueles que, por medo, acumulam e não desfrutam e deixam tudo que acumularam para que outra pessoa, um herdeiro, possa desfrutar. E ele vai desfrutar de maneira, muitas vezes, não prudente, porque ele não sabe o valor de tudo aquilo ali que foi conquistado. E nós temos também aquela outra pessoa que acumula, que tem as coisas, mas que a alma, de alguma maneira, não consegue encontrar prazer, porque, na verdade, a alma ela não consegue ser preenchida por coisas materiais. As coisas materiais alegram o nosso ser, podem nos trazer o prazer, mas ele só será completo se nós estivermos na presença de Deus, separado dele, como diz o sábio Salomão. Ninguém pode comer, beber ou se alegrar, de fato. Por isso, muita gente, apesar de ter muitos bens, vive com uma alma seca, uma alma faminta. E isso, segundo o sábio, é uma grave aflição, porque a pessoa não consegue entender. Ela diz, eu tenho tudo para ser feliz e não consigo ser. O que está acontecendo? O texto ainda continua dizendo, do versículo 3 ao 6, que se um homem chegar a viver 2.000 anos, versículo 6 diz, ainda que ele vivesse 2 vezes 1.000 anos, gerasse 100 filhos e muitos bens, e muitos forem os bens, e a sua alma não se fartar desse bem, e além disso não tiver sepultura, ele diz que é melhor um aborto. Preste atenção, por quê? Porque no aborto, como ele fala no versículo de número 4, acontece de repente, em trevas, sem consciência de si, aquele ser que estava sendo gerado, aquela pessoa, ela parte sem consciência de si, como diz aqui, em trevas se vai e de trevas se cobre o seu nome. Sem consciência, não soube de si em momento algum, era uma vida, só que foi abortada. É uma vida que não produziu, em termos de obras, daquilo que poderia produzir frutos, ela não produziu nenhum tipo de significado. E o que o texto está querendo dizer, o que Salomão, eu acredito que ele quer dizer com toda essa palavra, é que a gente precisa refletir sobre a nossa existência. Não adianta ter uma existência com muitos bens, longa, com muitos filhos, com tudo aquilo que a alma pode pedir, e essa existência ela ser totalmente desprovida de significado. Versículo 6 ele diz, ainda que aquele homem vivesse 2 vezes 1.000 anos, mas não gozasse o bem, porventura não vão todos para o mesmo lugar, ele está dizendo, não era melhor para esse homem não ter existido do que ter existido e sofrer essa grande aflição de tudo possuir e ter a convicção de que nada tem, porque a sua alma está vazia, a sua alma está perdida? Pois é, meu irmão, não há possibilidade da verdadeira alegria e satisfação baseada naquilo que possuímos. Nós não somos o que temos, tampouco somos aquilo que sentimos. Nós somos aquilo que cremos. E é só Deus para preencher esse vazio da alma humana. Alguém disse que dentro da alma humana há um vazio do tamanho de Deus, porque só Deus pode preenchê-lo. Aqui fala sobre a ilusão do esforço próprio. A partir do versículo de número 7, ele afirma o seguinte, todo trabalho do homem é para a sua boca, contudo a sua alma não se satisfaz. Ele continua nesse mesmo pensamento. O homem que trabalha, busca, e a sua alma não satisfaz. Você conhece gente assim? Geralmente essas pessoas estão sempre buscando mais felicidade no ter. Então trocam carro, trocam casa, mudam tudo, buscam ter, mas há um ciclo vicioso dentro dessa pessoa. Ela deseja o tempo todo e não se satisfaz. É como o livro de Provérbios diz, que há 2 sanguessugas, né? A mãe e a filha lá dizendo
aliás, as duas filhas da sanguessuga, que é dá e dá. Dá e dá, e suga, e suga, e suga. É assim que o ser humano tem uma alma faminta pelo ter, mas que não se preenche com as coisas materiais. O trabalho do homem, como foi dito aqui, é para a sua alma. Então ele visa suprir a sua necessidade básica. No entanto, a alma do homem, ela jamais se satisfaz. E o homem trabalha tentando preencher aquilo que não é material com coisas materiais. E o vazio continua, e isso é grande aflição. Aqui diz que é melhor a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. Então, é melhor a gente ter o olhar, a visão, do que um olhar ocioso da cobiça. O que é um olhar ocioso da cobiça? O vaguear da cobiça. É a alma que vagueia em busca de mais e mais. O que é ociosidade? O ócio é aquele estado em que a mente, né, está relaxada, quando você não está ali em atividade. Então a mente nossa, como servos de Deus, a Bíblia diz, nós deveríamos ser remetidos à sua lei. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem cuja lei do Senhor, na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Então no momento em que nós paramos as nossas atividades, a nossa mente deveria voltar-se para as coisas de Deus, pensar nas coisas lá do alto, mas muitas vezes ela vagueia em cobiça, pensando o que ela pode ter para disputar com o outro, para entrar nisso. Mas aqui o sábio está dizendo que é melhor a vista dos olhos, contentamento com o que você vê, viver a realidade, do que deixar que a sua mente cobiçosa vagueie por ilusões. A verdadeira vaidade, ela está nessa cobiça, não leva a nada. Um homem, às vezes, mira no seu próximo e precisa superar o seu próximo, ter mais que ele. Então, se um tem uma casa, o outro quer ter duas. Se um tem um carro, o outro quer ter um carro mais novo. E por aí vai. Se um tem uma quantidade de bens, o outro quer ter mais. E essa disputa acontece, isso é verdadeira vaidade, porque quando ela termina, não tem significado nenhum e não se preencheu o vazio da alma. Não está aí, meu irmão, o verdadeiro contentamento do ser humano. O contentamento com o presente é a dádiva que Deus pode conceder a nós. Você muitas vezes fica reclamando por aquilo que você não tem, achando muitas vezes que você não é feliz porque você não tem aquilo. Olha, se eu tivesse isso, eu seria feliz. Se, meu irmão, a sua vida começa com essa condicionante, você começa dizendo assim, eu não sou feliz porque eu não tenho isso, mas se eu tivesse, eu seria. Você está totalmente errado. Porque a nossa satisfação, ela tem que estar em Deus, somente em Deus. E a gente precisa ter essa humildade de reconhecer que nós não somos capazes, pela nossa própria sabedoria, de alcançar essa satisfação. Versículo 10 vai dizer assim, a tudo quanto há de vir, já se lhe deu nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. Na verdade, que há muitas coisas que aumentam a vaidade. Que mais tem um homem? Diz aqui, é certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso ao homem? Então preste atenção. Tudo isso que acontece, essa dinâmica da ganância que nós falamos aqui, a vaidade, né, das possessões, a futilidade do esforço, o homem sempre tentando se satisfazer com aquilo que tem, tentando dar um significado à sua vida através daquilo que ele pode possuir e de tudo aquilo que as posses podem dar, né, porque a posse com certeza traz diante do plano humano poder. Tudo isso já foi nomeado, tudo isso já aconteceu antes, acontece hoje e continuará acontecendo. Isso é muito forte na vida do homem. E para ele vencer é somente Deus para ter misericórdia. É somente Deus para fazer com que o coração do homem ame mais o Senhor do que os seus próprios bens, ame mais o Senhor do que a sua própria vida. Há muitas coisas que aumentam a vaidade do homem, como diz aqui, mas que aproveita isso ao homem não aproveita nada. Vaidade, vácuo, é tudo vácuo. Sem Deus é tudo vazio. Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode deixar ao homem o que será, declarar ao homem o que será dele debaixo do sol? Então preste atenção o que o texto está dizendo. Ele está falando o seguinte, que o homem gasta a sua vida como uma sombra. Já viu como é a sombra? Ela passa rápido. Somente ali durante a luz do sol você tem, chegou a noite, o pôr do sol, acabou a sombra, é tudo escuridão. Assim é a vida do ser humano.
E ele termina fazendo a pergunta: quem pode declarar ao homem que será dele, que será depois dele debaixo do sol? Quem é que pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Então preste atenção. Nós vivemos hoje numa geração que está tão preocupada com ter, com acumular, que gasta a sua vida inteira acumulando, 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 e achando que com isso está sendo um bom administrador. Não está sendo. Quem apenas guarda, meu irmão, está sendo um péssimo administrador, porque Deus quer que a gente use aquilo que Ele colocou nas nossas mãos para quê? Para nós desfrutarmos o presente. De que forma? Desfrutar com a nossa família, gozar do fruto do nosso trabalho e também, meu irmão, enriquecer as pessoas que estão ao nosso redor. Essa é a verdadeira riqueza que o Senhor nos dá. Verdadeira riqueza que se torna incalculável e insuperável. Eu, por exemplo, não tenho nada, tudo é de Deus, mas ao mesmo tempo, irmãos, eu tenho milhares de casas. Eu tenho certeza hoje que se eu precisar de um abrigo, eu tenho milhões de irmãos que poderiam me receber. Se eu precisar de uma refeição, eu tenho muitas e muitas casas onde comer. Se eu precisar de um abraço, eu tenho muitas mães, muitos pais, muitos irmãos e muitos filhos. Esse é um milagre que Deus faz pela fé. Nós não somos o que temos, nem o que sentimos, nós somos o que cremos. E aquilo que cremos nos torna filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo de todas as bênçãos celestiais. Inclusive também nos torna irmãos de todo aquele que crê assim como nós. Meu irmão, que Deus possa abençoar a sua vida e te livrar de uma vida sem propósito, sem sentido, uma vida onde você simplesmente vai correr atrás do vento. Não seja assim, que a sua vida seja produtiva e que glorifique o nome do Senhor. Até amanhã para mais um capítulo das Escrituras.